O nosso próximo orador é um empreendedor multifacetado e um líder visionário. É owner e CEO do grupo YouBiz, que engloba empresas como a Resolve Já e a Rent2You, onde desempenha funções executivas. Em 2009 foi contratado para fundar a YouBiz, assumindo o cargo de Business Manager, com o objetivo de criar um negócio de marketing relacional no setor das telecomunicações. Posteriormente, em 2014, adquiriu a própria empresa. E em 2015 ele fundou a Rent2You. Lançou a Resolve Já em 2020 e em 2022 deu mais um passo empreendedor e fundou a Permenoli Food Group, que é uma nova sociedade de restauração, e o seu primeiro espaço será inaugurado em agosto, vai haver festa, nas Docas, em Lisboa. Recebam com um forte aplauso Pedro Lourenço Pereira. Olá a todos. O meu nome é Pedro Lourenço Pereira, como a Regina vos disse, eu sou então o CEO deste grupo que é a YouBiz, que tem alguns negócios, entre eles a Resolve Já, que é aquele que eu vos trago cá hoje. E eu gostava de começar este dia falando aqui um bocadinho de nós, se isto funcionasse. Ok. E eu gostava de vos fazer esta pergunta, que é, qual é que é o vosso sonho? Nós andamos cá todos os dias a trabalhar, a desenvolver empresas, a desenvolver negócios, mas de facto, qual é que é o nosso sonho? Qual é que é o nosso propósito? Vocês têm isso mesmo bem definido? É porque reparem numa coisa, se isso não estiver bem definido, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos fazer uma dissipação brutal de energia, porque nós não estamos a canalizar bem a energia. Não estamos a canalizar a energia no sítio correto. E, portanto, esta era uma mensagem que eu gostava muito de vos trazer hoje, que é, atenção, ouçam-vos, pensem em vocês, quais são os vossos objetivos, definam-nos bem e trabalhem muito todos os dias para eles, ok? Esta era uma mensagem que eu gostava de vos trazer. Mas antes disso, eu tinha planeado outra coisa, que era, quem é que desta sala conhece aquela marca que está ali, que é a Resolve Já? Ok. Talvez 10% da sala. Muito bem. É um bom número. É um bom número. Eu até pensava que era menos, na realidade. E porquê? Porque nós, de facto, temos uma presença muito no digital. Ou seja, é no digital onde nós aparecemos. E somos uma empresa de serviços. Não somos propriamente assim uma coisa muito sexy e extraordinária. Ok. Deixem-me falar aqui sobre um bocadinho sobre o meu macro-sonho. Como nós estávamos a falar, todos nós temos que ter um sonho, um propósito, objetivos. E estes são os meus 4 sonhos, os meus 4 propósitos, os meus 4 objetivos. Todos eles são um clichê. A paz no mundo é um clichê que acho que é geral. Eu não sei para onde é que isto aponta. A saúde, portanto, ter saúde anda aqui um bocado. É para aqui. Pronto, ok. Pronto. O trabalho e então a família. Ok. E eu hoje venho buscar falar da Resolve Já e nós vamos ver o que é que aconteceu relativamente a isto. Portanto, vamos ver de onde é que eu criei a empresa. Então ela nasce do quê? Da paz no mundo. O que é que aconteceu ao mundo? Entrou uma pandemia. Portanto, entrou uma pandemia, basicamente arrebenta com os negócios de muita gente como os meus e, portanto, vamos ter que começar qualquer coisa. Saúde, eu jogo pádel, não sei se algum de vocês joga, é o desporto aí mais ou menos da moda. Tive logo a sorte ao azar, torci o pé quando entramos em lockdown. Pronto. Fiquei logo com a parte da saúde também tratada. O trabalho, portanto, todas as minhas empresas entraram em default. Portanto, como a Regina vos disse, nós temos um grupo, que é o Grupo YouBiz, que ele tinha restaurantes, porque tive que os vender, tem alojamento local, geríamos mais ou menos cerca de 70 propriedades. Também entramos
Também entramos em default nessa empresa, porque simplesmente não havia ninguém para as nossas casas, não é? E tínhamos uma área de telecomunicações, venda de telecomunicações em aeroportos, e, portanto, naquela altura, era o que havia mais, era pessoas em aeroportos. Portanto, zero. Este foi a parte mais difícil. É que, na pandemia, eu, infelizmente, perdi um filho em fase estacional, e isso foi uma coisa muito dura, tanto para nós, família, porque era uma coisa muito desejada, e basicamente, conseguem perceber aqui pelo cenário que a vida estava-me a correr muito bem, não é? Conseguem perceber aqui pelo cenário que eu de facto tinha poucos problemas para resolver, mas basicamente nesta altura eu fiquei apenas com a minha mulher, não é? Com a minha querida mulher. Obrigado. Pronto, e foi desse cenário que eu fui ao banco. Fui ao banco, todo esperançoso, porque havia umas linhas de crédito, não sei se vocês se lembram, aqueles que são empreendedores ou não, havia umas linhas de crédito onde a gente podíamos ter essas linhas de crédito com uma bonificação por parte do Estado, ou uma garantia por parte do Estado. E eu lembro perfeitamente que eu podia pedir um empréstimo, portanto o limite era 500 mil euros, e eu quando cheguei ao banco, o banco diz-me, olha, nós assim, que vai falir, no máximo vamos lhe dar 100 mil euros. E eu, o quê? Vai falir? Vou falir? Você vai ver se eu vou falir. Você não me conhece. Você está a ver aí IES, números, isso está tudo uma porcaria. Não é? Isso, calculo. Ninguém está aqui a dizer o contrário. Mas eu estou cá. Sabe o que é que significa falir? O que significa falir é eu não cumprir as minhas obrigações. E sabe uma coisa que o meu paizinho me ensinou? Pedro, tenhas pouquinho ou muito, as tuas obrigações é a primeira coisa que tu cumpres na tua vida. E depois vem o resto. E, portanto, esta conversa com o banco ficou por aí. Eles, de facto, só me emprestaram os 20%. Não vale a pena eu dizer-vos qual é que é o banco, porque isto não foi só daquele, provavelmente até acontecia noutro qualquer, mas, de facto, foi um ensinamento, foi meio à força, não é? Um gajo chegar ali e tal, podes pedir 500 mil, olha, afinal, tomas lá 100 mil. Eu assim, então, mas eu tenho 100 e tal pessoas para pagar ordenados. Isso agora é consigo, olha, não fosse empreendedor. Olha, não teve azar, escolheu a profissão errada. E pronto, e foi isto. E isto leva-me a uma coisa que é, quando eu saí daquele banco, faço aqui um pensamento, eu assim, mas qual é que é o meu valor? Eu valho quanto? Quanto é que cada um de nós vale? Eu gostava de fazer aqui um exercício com vocês. Quanto é que esta nota vale? 20 euros. Muito bem. Alguém discorda que esta nota não vale 20 euros? Ninguém discorda. Pronto. E agora? Vale quanto? Quanto? 20. Quanto é que ela vale? 20. O que é que isto significa? Significa que não é a condição da nota, apesar dela estar toda amarrotada como eu estava, todo partido, que ia fazer com que ela tivesse mais ou menos valor. O nosso valor está dentro de nós. Nunca se esqueçam disso. Não deixem ninguém vos espezinhar. Não deixem ninguém vos espezinhar. O vosso valor está dentro de vocês. Está nos vossos ensinamentos, está naquilo que os vossos pais vos ensinaram, está na vossa educação. Os vossos pilares é tudo na vida. Nunca se esqueçam disto. Nunca deixem que ninguém vos pise. Nunca. Já estou a andar para trás e tudo. E, portanto, isto leva-nos a esta conversa muito importante agora, que é, no mundo do empreendedorismo, não há espaço para losers. Não há espaço para perdedores. O mundo do empreendedorismo não foi feito, aquela pessoa que fez aquela empresa correu tão mal e mudou o mundo. Isto não existe. Portanto, nós temos que perceber algumas coisas, e uma delas é, qual é o treino que eu tenho que dar ao meu cérebro, ao meu mindset, para poder fazer alguma coisa diferente no mundo? O que é que eu tenho que fazer? Será que as pessoas que têm todas sucesso no mundo, elas pensam todas de uma forma mais ou menos idêntica? Elas são desbloqueadas de alguma forma relativamente às soluções? Porquê é que elas não pensam todas iguais? O que é que as difere? Não é?
Lei da atração. Vocês sabem o que é a lei da atração. Atenção à lei da atração. A lei da atração é muito importante. Positivismo, sempre na vida, sempre. A matemática explica isto. Reparem, a matemática tem uma conta, uma aritmética fácil de entender. Quando nós temos mais com mais, nós estamos bem, chega uma pessoa que está bem, o que é que acontece? Dá mais. Quando nós estamos com uma pessoa que chega ao pé de nós estamos todos contentes, ela chega toda triste, o que é que acontece? Dá menos. Porquê? Aquela pessoa vai nos influenciar negativamente. Mas quando nós estamos os dois todos arrebentados, que até era o caso, quando eu até fiz a empresa, estava todo arrebentadinho, o outro também estava todo arrebentadinho, olhámos um para o outro, olha, vamos fazer isto, é o que nos resta, bora, deu mais. Portanto, é simples. A matemática explica tudo. Em relação a este ponto, queria só também dizer o seguinte. Neste ponto em particular, os empreendedores têm sempre uma situação assim meio engraçada com aquelas pessoas que são negativas. Usamos eles muito como exemplo. Um dia chegou um amigo ao pé de mim, tu estavas a fazer uma empresa e tal, mas eu olho para aquilo é tão difícil. Ai meu Deus, como é que tu... Aquilo deve ser uma loucura. E virem para o gajo, olha, eu vou-te explicar. Portanto, a minha empresa é uma coisa difícil para ti. Pronto. Eu vou-te explicar o que é difícil para mim. Olha, difícil para mim é eu imaginar um pai no Quénia com 50 graus, sem água, e ter que andar 100 quilómetros para ir buscar água para a família, vir com os 2 baldes de água para dar à família de beber, tropeçar a chegar a casa no degrau e entornar a água. Isso para mim é que é difícil. Agora, a minha empresa é difícil. No país em que nós vivemos, que tudo bem que, pronto, tem alguns problemas e nós sabemos quais são, mas somos um país onde vivemos todos em liberdade, onde vivemos todos com um nível alto de segurança, apesar de me terem roubado um carro há 3 semanas, não há problema. Depois comprei outro. Depois, vou receber o dinheiro do seguro. Apareceu o carro. Pronto. Enfim. Pronto, não tenho sorte nenhuma. Só para vocês perceberem quando ouvirem, o gajo tem sorte. O gajo roubaram-lhe o carro, comprou outro. Depois pensava que, olha, afinal recebeu o carro, tudo partido. Pronto, está resolvido. Pronto. Portanto, só para a gente perceber o que é que a gente estamos a falar. Em relação ainda a este ponto, gostava só de dizer o seguinte. Às vezes, este ponto aqui é uma coisa muito importante porque fazer bem e fazer mal, às vezes são 2 milímetros. Às vezes é só um bocadinho mais de esforço. Às vezes é só um bocadinho mais de tempo. Ouçam uma coisa. Nos vossos trabalhos, se vocês não tiverem empresas, a pessoa que ganha mais em ser altamente competente são vocês. Porque essa preparação vai ser super importante para o vosso futuro. E às vezes o fazer bem e o fazer mal são 2 milímetros, era mesmo ao lado. Era só um toquezinho, custava pouco. E isso é uma diferença muito grande. Porque sabem porquê? Porque no final do dia, qual é que acham que é a maior diferença entre fazer bem e fazer mal? É que fazer mal é muito mais caro. Fazer mal demora mais tempo, porque provavelmente vamos ter que retificar. Fazer mal vai ser mais caro. Fazer mal é uma porcaria. Vão dizer, tu fizeste mal. Em vez de nos dizer, não, tu fizeste bem, que é o que a gente gosta de ouvir, não é? E, portanto, atenção a isto. Portanto, isto só para vos explicar o que é que eu fiz na minha empresa, no meu grupo, quando tive este problema da história da pandemia. E, portanto, o que eu tive que fazer foi a redefinição das prioridades internas. Portanto, eu tinha que passar para o new business, digamos assim, para a área da Resolve e entregar as soluções dos problemas correntes das outras áreas de negócio à minha equipa. Depois, eu tinha que compreender onde é que eu podia criar relações pessoais, porque, como vocês sabem, uma pessoa fechada em casa não queria negócio nenhum, só que uma pessoa que não está nada habituada a estar em casa, numa pandemia, que também não tive, foi só quando tive o pé torcido, mas tinha que encontrar uma forma de conseguir criar relações no sentido de conseguir desenvolver algum negócio. Porquê? Porque os meus negócios foram todos de vela. Não é? Uns tive que vender, outros tive que reestruturar, enfim, foi uma grande confusão. E
o que é que eu sabia fazer que podia ser útil aos outros? Qual é que era, assim, um talento que eu tivesse aqui, mais ou menos escondido, que podia ser útil? Vocês lembram-se de eu vos ter falado que a gente tinha uma empresa de alojamento? E ainda temos. Essa empresa, aquilo não é só meter os quartos, isto custa 100. Vem um inglês e tal, 100, pimba, 100 no bolso, está feito. Até logo. Isto não é assim que funciona. Há uma área muito importante na parte do alojamento que se chama manutenção. E nós tínhamos know-how interno para fazer manutenção. Então nós sabíamos fazer uma quantidade de coisas associadas às casas. Sabíamos, de facto, mexer em muitos pontos da casa. E é aí que surge, então, a oportunidade de criar uma empresa de serviços. Qual é que era o código genético que eu acreditava que esta marca tinha que ter? Ela tinha que ter qualidade no serviço que prestava, ela tinha que ter rapidez, eficiência e tinha que ser acessível. Acessível, eu quando coloco ali acessível, é o acessível economicamente. Ou seja, eu queria uma marca que de facto fosse uma marca democrática, digamos assim. Ou seja, que não fosse só para alguns, que acho que consegui, sinceramente. Acho que a Resolve tem um preço. Portanto, eu se fizer uma pergunta, qual é que vocês acham que é o valor médio de uma limpeza de sofá de 3 lugares e se vos disser 85 euros, vocês dizem assim, olha, até pensava que fosse mais. É normal, porque isso acontece-nos bastante. E as pessoas dizem-nos bastante isso. E, portanto, nós nessa altura, quando estávamos a criar a empresa, tínhamos então que fazer uma definição do nosso portfólio. E eu já vos tinha dito que nós então tínhamos uma quantidade de serviços. Na realidade, vejam vocês bem, nós tínhamos 24. Eu trago-vos aqui 14 e ainda faltavam 8. E isto não cabe aqui no coisa. Portanto, a gente fazia tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque nós não tínhamos trabalho. Não se esqueçam disso. Portanto, nós estávamos disponíveis para fazer qualquer coisa. Portanto, fazíamos desentupimentos, limpezas de fossas céticas, canalização, peladura, pedreiro, pinturas, limpezas de sofás, colchões, tapetes, cortinados, bricolagem, limpeza de estofos de carro, lavagem de alta pressão, e ainda fazíamos mais 8 serviços, okay? Que eu depois não coloquei aqui. Portanto, fazíamos mesmo muita coisa. Basicamente era qualquer coisa que alguém necessitasse, nós estávamos disponíveis a fazer, porque nós tínhamos família em casa para alimentar e, portanto, tínhamos que naturalmente trabalhar. Não estávamos aqui, como diziam os brasileiros, com frescura, não é? Era para fazer. E atenção que a empresa, quando começou, os 2 técnicos que lá estavam foram logo de vela, porque um começou a roubar a empresa e o outro... Portanto, tive que os tirar. Fiquei sem técnicos. Quem é que foi fazer os trabalhinhos? Para começar. Mais me esqueço. Primeira vez fiz 60 euros, mandei à minha mulher, toma, já foi. Agora nunca mais para. E este foi o nosso primeiro logotipo. Logotipo da Resolve já, quando nós começámos. Portanto, tínhamos que criar a empresa, tínhamos que pôr as mãos à obra. O que é que fizemos? Fizemos o site, fizemos o Instagram, fizemos o Facebook, fizemos o TikTok, fizemos o WhatsApp, o YouTube e o LinkedIn, para cumprir aquele desidrato que nós tínhamos falado lá atrás. Nós tínhamos que estar onde estavam as pessoas. Nós tínhamos que conseguir criar relações, apesar de estarmos todos e vivermos todos num confinamento bastante duro. E, portanto, começámos a atividade e os trabalhos mais solicitados daqueles todos eram remodelações, desentupimentos e limpezas de sofás. Como é que nós começámos? Criámos aquelas coisas todas que vos expliquei há bocadinho e começámos a comprar anúncios para ganhar atraçãozinha no Google Ads. Aquilo, cada vez que aparecia um cliente, a gente fazia uma grande festa todos, 3 ou 4 que lá andavam. Não eram assim muitos. E, portanto, mas eu aproveitei esta altura, porque a gente também tinha muito tempo disponível, para incutir na empresa a cultura que eu queria para uma empresa que fosse grande. Ou seja, eu acreditava que a empresa pode não sair da cepa torta, mas se eu imprimir nela uma cultura muito robusta do ponto de vista comportamental, comercial e técnico, eu posso chegar a algum lado. Portanto, fiz aquilo que podia fazer, não é? E isto é muito importante nós termos sempre presentes. Nós temos que fazer aquilo que é possível que a gente faça. E aquilo era uma coisa que era possível eu fazer. E ainda hoje faço. Nós investimos imenso em formação técnica, em formação comercial, em formação comportamental, em tudo o que envolve uma empresa para poder, de facto, crescer. Continuando a nossa história, há um dia
que eu recebo um telefonema. Eu tinha ido fazer um trabalho de desentupimento, que tinha ficado, eu fiquei todo sujo, quase até aqui. Eu fui a um restaurante de um amigo meu e o meu amigo disse-me assim, eia bem, como é que tu estás? E eu assim, pois, olha, pá, isto teve que ser, pá, foi um desentupimento, num prédio, andei pronto, literalmente, no meio da porcaria, lá conseguimos resolver aquilo, mas fui todo sujo a almoçar. E nesse dia, a pessoa que me tinha mandado, ou pedido para ir fazer esse serviço, diz-me assim, olha, tenho aqui uma amiga minha, que tu também a conheces, a Isabel Figueira. Eu conheço. Olha, ela pode-te ligar porque ela precisa limpar uns sofás. E eu, claro, olha, então não pode. Tu quer trabalhar, não é? Claro que pode ligar. Ela é que me liga. Então a Isabel liga-me, conversa puxa conversa. Nós definimos um preço para fazer o serviço e fomos fazer o serviço à casa da Isabel Figueira. Ela, muito simpática, porque ela de facto é muito querida e nós também lhe somos eternamente gratos, agarra no telefone e começa a fazer stories daquilo. Fez para aí uns 14 stories. O que é que aconteceu? Nós, que estávamos habituados, como vocês viram, a ter tração no Google Ads, passámos a ter um CAC muito mais reduzido, porque começaram a entrar leads através do Instagram. E nós achámos um piadão aquilo. Olha, tu queres ver que isto, afinal, que é possível fazer isto de forma mais fácil? A Isabel estava e não sei quantos, toda contente. Isto correu maravilhosamente, não sei o quê. E até a Rita Pereira perguntou se tu querias ir lá fazer a casa. Eu queria. Se eu queria. Até fiquei logo assim mais direito, sabe? E nós fomos fazer, e pronto, e aí de facto explodimos. A empresa, portanto, com a Isabel mexeu, abanou, portanto, percebeu-se que de facto o sistema podia ser por ali. E depois, quando fomos fazer a Rita, não se esqueçam que a gente estávamos todos em pandemia, não é? Portanto, estávamos todos muito agarrados aos telefones, a ver o que é que cada um fazia. E, portanto, nós conseguimos um balanço grande e um crescimento grande a partir daí. E é por isso que eu vos trago aqui que foi, de facto, um marco muito importante neste ponto, que foi, então, a Isabel Figueira e a Rita Pereira, e depois todas as outras. Eu lembro perfeitamente quando a Cláudia Vieira fez, nós já tínhamos mais ou menos um ano de atividade, talvez uns 9 meses. Ela fez, e eu lembro-me que fiquei a trabalhar, portanto, de forma consecutiva durante 4 dias e não conseguimos responder a todos. Portanto, reparem bem, portanto, as leads entravam, nós abrimos uma mensagem e o Instagram subia, não é? E nós, quando queríamos ir à última para responder, tínhamos que andar ali, às tantas já gastávamos tanto tempo, já não dava, não é? Portanto, tínhamos outras coisas. E, portanto, aparece então o crescimento orgânico por via dos influencers e também das parcerias institucionais. Isto porquê? Porque nós acreditamos na nossa empresa que nós devemos ser úteis a nós, aos outros e ao mundo. E há pessoas que têm dificuldades e que vivem em sítios complicados, nomeadamente em abrigos para crianças, e nós podemos melhorar um bocadinho a vida dessas pessoas. E é por isso que nós temos uma parceria institucional completamente gratuita com uma quantidade de instituições, onde eu destaco a Ajuda de Berço, as Aldeias SOS, a Fundação do Gil, e nós vamos lá, tratamos dos colchões deles, tratamos dos sofás, tratamos dos cortinados, tratamos de tudo o que eles precisam para eles, de facto, terem o máximo conforto. Pronto. Vocês já perceberam que eu estou aqui com um problema, não é? Com esta história, lembram-se que a gente tinha um portfólio com uma quantidade de serviços. Passámos a entrar então na especialização. Então ficámos o quê? Ficámos apenas a fazer as limpezas de sofás, tapetes, colchões, cortinados e impermeabilização. Ou seja, quem é que determinou o que é que é hoje em dia a Resolve Já? Foram os clientes, não é? Eu até gosto de dar outro nome aos clientes, que é os fãs. Foram os fãs é que determinaram quem é que... Vocês acham que é melhor ter clientes ou fãs? Fãs, claro. Eu também. Porque o fã tem uma coisa que para as empresas é muito importante, que é a recorrência. Ele compra uma vez e depois quer comprar novamente. Muito bem. Com este movimento todo, que entretanto se criou com uma quantidade de influências a querem publicar Resolve Já, definimos então a nossa linha de comunicação. Então a Resolve Já passa a comunicar hábitos e benefícios e os clientes é que mostram então os processos e os resultados. E isto foi
uma alteração àquilo que é o método tradicional destas empresas comunicarem. Porquê? Porque estas empresas comunicam todas da mesma forma, que é antes e depois, antes e depois, antes e depois. A gente vê uma página deles no Instagram, aquilo é antes e depois, antes e depois, depois. Andamos ali tudo naquilo. Nós não acreditamos que essa forma de posicionamento fosse de facto correta. E então, aquilo que fizemos foi uma alteração no método de comunicação e dissemos, e assumimos mesmo, olha, quem fala de nós são os outros. Os outros é que mostram aquilo que nós fazemos. Nós vamos comunicar o quê? Hábitos e benefícios. Conquistámos também nesta altura, conseguimos estar no país todo. Ou seja, conseguimos crescer a nossa empresa no sentido de atender um cliente em Vila Real, atender um cliente em Lisboa com a mesma velocidade, digamos assim, que atendíamos um cliente em Vila Real. E isso é muito importante, porque a marca, apesar disso ter um custo, que é o custo da capilaridade, é um custo que é completamente assumido, que o queremos ter. Queremos ter esse custo. Porquê? Porque nós queremos estar no território todo nacional. Nós queremos ser o número 1 a nível nacional na solução doméstica. E, portanto, temos que assumir esse custo da capilaridade como, de facto, um custo. E, portanto, abrimos o franchising da Madeira e passámos, então, a ter Portugal continental todo coberto e, então, a Ilha da Madeira. Redefinimos também o funil. Porquê? Porque isto agora é um ponto que eu gostava muito de vos frisar, que é o seguinte. Nós, quando estávamos muito bem, quando estávamos em pandemia, e o nosso CAC era baixíssimo, não é? O custo da aquisição de cliente era muito baixo. Porquê? Porque nós tínhamos uma quantidade de figuras públicas a fazer, resolve já. Toda a gente limpava os sofás, os tapetes, postavam, não sei quantos, aquilo gerava um fluxo brutal de leads a entrar no nosso Instagram, uma quantidade de seguidores. A página da Resolve Já tem 42 mil e qualquer coisa de seguidores. E nós nunca comprámos um seguidor, não é? Portanto, nós vivemos tudo do orgânico, tudo daquilo que foi o que os outros mostraram que nós fazíamos. E, portanto, de certa forma, temos ali uma quantidade de fãs. E, obviamente, que aquilo que uns fazem mostram aquilo que os outros querem fazer e as pessoas acabam por ver os serviços que são feitos na casa de uns e de outros e acabam por pedir serviços e acabam por utilizar a nossa empresa com uma recorrência alta. Mas, nesta altura, o que é que eu pensei? Ora bem, nós não vamos estar em pandemia o resto da vida. De certa forma, eu até consegui beneficiar com o facto de estar em pandemia. Então apostei em Google, que era uma coisa que eu tinha desapostado. Porquê? Porque como o Instagram estava a correr tão bem e o CAC era tão baixo e nós estávamos, de facto, a ganhar dinheiro, porquê é que eu agora ia fazer uma alteração? Porquê é que eu agora ia mudar as regras de captação? Porquê é que vocês acham? Porque estava bem. E é quando está bem que nós temos que fazer as mudanças, não é quando estamos mal. Nós fazemos as mudanças verdadeiramente importantes nas empresas é quando as empresas estão bem, porque elas, quando estão mal, já estamos lixados. Vou-vos dar um exemplo fácil. Quando é que acham que é o melhor negócio? É aquele que precisa de vender a casa ou aquele que não precisa de vender casa? Quem é que faz melhor negócio? O que não precisa de vender casa. Porquê? Porque ele tem mais tempo para refletir sobre o negócio, ele não está a vender sob pressão, ele consegue resolver a coisa sem a necessidade. E, portanto, aqui o pensamento foi exatamente o mesmo. Eu vou resolver isto sem a necessidade. Eu vou fazer este movimento e vou-me implementar no Google de uma forma mais efetiva. E melhorei. Melhorei, investindo também no SEO, criando uma quantidade de artigos, de informação, de páginas, de forma a que o meu site passasse a ter mais tração, passasse a ser mais conhecido. Portanto, eu investia no pago, não é? No Google Ads, mas também apostei no orgânico. O orgânico também não é só anúncios pagos, o orgânico tem muita importância. Provavelmente até lhe reconheço mais importância do que o pago. E há um dia, vocês agora vão se fartar vão ficar de boca aberta, que é um dia que foi particularmente complicado dentro da empresa, foi quando nós apanhámos um susto do caraças. Eu vou explicar o que é que aconteceu. Nós recebemos uma mensagem no Instagram que vinha de Meta, não sei o quê, Meta. Enfim, a gente carregava na mensagem, aquilo abria uma landing page. O que é que aquilo pedia? Alteração da senha. O que é que nos aconteceu? Levámos a conta hackeada. Portanto, a conta da Resolve Já passou a estar na mão de um turco. E eu assim, é de um turco agora. Deus queira que ele não me peça para ir para Istambul, que a gente estamos em pandemia, nem sequer tenho voo. Temos que encontrar aqui uma forma disto ser resolvido. E, portanto, neste ponto eu gostava só de vos alertar
todos vocês, e que sobretudo têm a parte das redes sociais, eventualmente em empresas que possam ter, tenham sempre aqui uma password de 2 níveis. Porquê? Porque aumenta-vos mais a segurança. Não é que vocês cometam o erro que nós cometemos, porque o erro que nós cometemos é um erro demasiado básico, mas nunca coloquem a vossa password em nada. Pronto, é aquela conversa que vocês já sabem, porque as redes, de facto, elas não pedem esse tipo de informação e quando pedem somos nós, por nossa iniciativa, é que vamos lá e colocamos. Forma de resolver também, 2 passwords, tudo o que seja Instagrams, etc., das empresas, tenham atenção a isso. Pronto. Nós, entretanto, a vida está-nos a correr bem na área do residencial. Nós somos uma empresa com algum reconhecimento já dentro do setor, mas do tema do residencial, mas nós não somos assim tão bons no empresarial. E o empresarial ele é dividido mais ou menos em 2 tipos de serviços, nos hotéis e na restauração. E então, nós criámos esta marca, que é a Hotel Clean, que é dentro do grupo da Resolve Já, que se vai focar muito naquilo que é a oferta do residencial, do empresarial. Pronto. Ainda se lembram do que nós falámos do início do sonho? Qual é que é o meu sonho? Vamos ver como é que está hoje o mundo. Vamos ver como é que estão as coisas hoje, depois de 2 anos e meio. Atenção, só passaram 2 anos e meio. O mundo, como é que está? Nós vivemos uma guerra na Ucrânia, mas, de certa forma, as empresas já conseguem todas trabalhar. Nós, hoje em dia, já não temos temas que estão relacionados com limitações às nossas liberdades. Saúde. Este pezinho está impecável, nem vos conto, estou um bocadinho gordo, mas isto resolve-se. Mas ela também está... Resolve já, exatamente. Nem perco tempo nesse tema. Portanto, é para resolver. O trabalho vai bem, as empresas, elas de facto entraram novamente numa rota de crescimento, não é só a minha, são todas as empresas a nível nacional, sobretudo aquelas que estavam ligadas ao setor do turismo, portanto estão, digamos assim, na moda de cima. A nossa Resolve, felizmente, também está a crescer de uma forma muito sustentada e de uma forma muito correta. E, como vocês sabem, aquela parte mais difícil que eu vos tinha falado, que era a família, que foi a parte que nos custou mais. Vocês querem ver o que é que aconteceu? Eu vou-vos mostrar. Olha, pai. É o pai, amor. Foi isto que aconteceu. E é por isso que eu vos digo, nunca dividem das vossas capacidades e do vosso valor. Isto é para onde? Quando caírem, como eu caí, agarrem-se aqui uma mulher destas e levantem-se. E nunca desistam de nada, muito menos dos vossos sonhos, porque eles é que vão comandar a vossa vida. Obrigado a todos, sejam felizes sempre. Tenham uma vida épica. Deus. Da cá. I'm a fighter, victory in my blood. King of the ring, no, I can't be touched. I'm a fighter, I'm first to the punch. Knocking them out, taking them down. I was made to win, the best that's ever been. I'm a living legend. I'm a living legend. É os nossos microfones. Estão demasiado juntos. Watch me move, let me do what I do. I'm a living legend. I'm a living legend. Pedro Lourenço Pereira. Bora!